Antes de falarmos na escravidão no Brasil, vamos ver como era a escravidão na África e como tudo começou. Se gostou, no final do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Amigos, a escravidão não é recente na história da humanidade. Ela surgiu há mais ou menos 5.000 anos na região Mesopotâmia e do Egito. Como sabemos, neste período, os prisioneiros de guerras se tornavam escravos e eram usados principalmente nas obras públicas. Na África, as pessoas se tornavam escravas principalmente em razão às guerras. Os membros das tribos rivais eram reduzidos à condição de cativos, ou seja, escravos. Gente, as guerras se davam entre os diversos reinos africanos e também por meio dos conflitos que ocorriam entre diferentes etnias. A escravidão que acontecia na África era diferente do tráfico de escravos que passou a vigorar depois das conquistas de territórios africanos por portugueses e demais povos europeus. Dessa forma, os traficantes compravam os cativos de diferentes línguas e culturas a um preço mínimo e os revendiam com altíssimos lucros. E esses escravos eram levados, imagina só, em navios chamados tumbeiros para serem vendidos na América. E ao desembarcarem, o que acontecia com eles? Eles eram batizados, recebiam o nome e ainda eram marcados a ferro no ombro, na coxa ou até mesmo no peito. Isso sem falar nas correntes que utilizavam para evitar a fuga. Os tumbeiros eram superlotados, transportando em média 700 escravos, sem a menor condição de conforto ou até mesmo higiene. A fome, a sujeira, o desconforto e as doenças eram muito comum. E tem mais, os cativos doentes eram envenenados e jogados ao mar. Segundo os historiadores, 30% dos africanos escravizados morriam durante a viagem, que durava em média 35 a 50 dias. A venda dos escravos ocorria no próprio porto. Os comerciantes evitavam comprar os cativos que falassem a mesma língua. Eles eram minuciosamente examinados. Os seus senhores nunca se referiam aos escravos como seres humanos. Os escravos faziam todas as tarefas, trabalhavam em torno de 15 a 18 horas. E como sabemos, a escravidão sempre esteve associada à violência. E os escravos que tentavam fugir? Bem, estes eram marcados a ferro com a letra F, F de fujão. Amigos, eram muitas formas de castigos aplicadas. Foi tanta crueldade e nunca houve um código de leis que os protegessem. Havia sim algumas recomendações para que não se cometessem os excessos. Imagina só. Castigar fisicamente o negro era um direito e dever dos seus senhores, apoiados pelo Estado como também pela Igreja. E assim os escravos trabalhavam em todos os lugares e ofícios. Imagine você, um homem pobre e branco naquela época se recusava a fazer uma tarefa manual, ou até mesmo os negros, aqueles negros alforriados. E quando juntavam algum dinheiro, compravam escravo para trabalhar para ele. E as fugas dos negros eram uma maneira mais rápida e simples de se libertar. E a procura desses fugitivos deu origem a uma nova profissão, capitão do mato. Geralmente eram homens brancos, mulatos e até mesmo os negros, aqueles negros libertos. Aqueles negros que recebiam uma indenização. Amigos, até o suicídio também existia entre eles, como uma forma mais rápida de acabar com o sofrimento.
diante das péssimas condições de vida. E os quilombos começaram a aparecer em comunidades independentes de escravos fugidos. O mais conhecido, o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, chegando a ter uma população estimada de 30.000 pessoas. E as mulheres e os quilombos? Havia um quilombo liderado por mulheres, chamava-se Caraterê, Rainha Teresa. E o povo quer saber como nasceu o sincretismo religioso? Bem, eles utilizavam a união de crenças para enganar os senhores e até mesmo os padres, aqueles padres jesuítas que queriam impor o catolicismo, dando origem assim ao candomblé. Amigos, vamos falar de um dos mais importantes e marcantes acontecimentos do Brasil, que foi a abolição da escravatura, que determinou o fim da escravidão dos escravos. Fato esse que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Mas antes da assinatura da lei pela princesa Isabel, houve um longo processo para tornar ilegal a escravidão. Tivemos a Lei Feijó, em 1831, que declarava todos os escravos vindos de fora do Império livres. Depois tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, isso aconteceu em 1850, que proibia o tráfico de escravos escravizados para o Brasil. E tem mais, foi uma resposta às pressões realizadas pela Inglaterra para que o Brasil acabasse definitivamente com essa prática. Depois veio a Lei do Ventre Livre, mais ou menos em 1871, assinada pela princesa Isabel. Lei essa que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidas a partir de então. E os filhos dos escravos, agora livres, ficariam aos cuidados dos senhores até 21 anos, ou seriam entregues ao governo. E somente em 1885, a Lei do Sexagenário, a Lei Saraiva Cotegipe, que concedia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos. É isso, meus amigos. E mais uma informação, o nosso Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Foi realmente uma luta, um processo longo, lento e difícil. Só digo mais, houve uma mobilização muito grande, sim, aqui no nosso Brasil, mobilizando o Império a pôr fim ao trabalho escravo. E junto a essa pressão, houve também uma pressão inglesa que fez com que o Brasil assumisse o compromisso, e isso com o término da escravidão. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, e outras histórias nós vamos conhecer. Tenho certeza disso. O meu muito obrigado a todos vocês.